Olá pessoal, tentando fazer um vídeo para o próximo exercício que seja rápido. Vamos lá, a gente vai subdividir essa superfície aqui de uma maneira diferente do último exercício, onde a gente fez triangulação, aqui a gente vai fazer contornos. Tá? Os contornos, na verdade, são a intersecção entre planos retos e a superfície geométrica que a gente está querendo definir. O exemplo desse tipo de operação são as curvas de nível. Tá? Planos paralelos que interseccionam uma montanha de geometria complexa, gerando seus contornos, e aí, na ausência da superfície da montanha, a gente ainda consegue ler ela. Tá? A partir dessa técnica é que se produz esse tipo de solução de fabricação digital, chamada de waffle, né? Onde planos perpendiculares se interseccionam, se encaixam para formar formas geométricas complexas. Tá? Existem exemplos mais e menos legais desse tipo de técnica utilizada em fabricação de. Tá? A gente vai fazer isso a partir de dois caminhos. Tá? O primeiro é usando um componente que já automatiza essa operação no, no Grasshopper, tá? Que é o Contour. Observem o seguinte, a superfície que eu gerei, ela tem algumas características. Ela tem a curva de baixo está no chão, certo? A altura dela é zero. A curva de cima tem altura x. Tá? Além disso, elas são paralelas. Tá? Então, se vocês quiserem acompanhar o que eu estou fazendo aqui na superfície de vocês, é legal que tenham essas características. Aí. Então, vamos, primeira coisa, eu vou usar o contour, tá? Esse componente está lá dentro de intersect, tá? E ele pede que eu faça o quê? Que eu dê aqui uma superfície. Eu vou usar uma caixinha vazia wrap para jogar o meu loft aqui dentro. Vou fazer um Wi-Fi dele só para simplificar. Ele pede um ponto que, como default, ele vai à origem, N que é normal, ou seja, direção, tá indo para cima, como default, né, eixo Z, e ele pede uma distância, que é a distância entre entre as curvas de nível, tá? A altura, de altura é delas. Vamos botar aqui 12, valor. E aí o que ele faz é isso aqui. Deixa eu apagar as minhas curvas que eu gerei. Essa superfície está gerada no Rhino, tá? Para eu poder operar com ela. Mais fácil depois. Aqui a gente tem a superfície aqui e as linhas de contorno. Tá? Perfeito. É um componente muito simples. Eu diminuo a distância, ele põe mais curvas. Eu aumento a distância, põe menos curvas. No entanto, tem um probleminha que é o seguinte. Como eu estabeleço a altura, a diferença de altura entre as linhas, acabou a minha superfície, eu não tenho uma linha na posição final dela. Tá? Então eu vou utilizar uma outra maneira de informar essa distância aqui. Eu vou pegar a altura do meu objeto, vou dividir pelo número de segmentos que eu quero gerar, e a diferença, ah, essa divisão é que vai me gerar a altura que eu preciso ter para poder ter uma curva na posição inferior e uma curva na posição extrema superior. Tá? Para isso, então, eu preciso saber a altura da minha peça. Então, eu vou pegar essa curva que está alta aqui, top, né? Que você sabe que ela é paralela ao chão, e vou medir qualquer ponto dessa curva aqui e extrair a coordenada z desse ponto. Isso vai me dar a altura dessa curva, que é paralela ao chão, portanto, a altura da minha peça, que começa no chão. Tá? Para isso, eu vou usar o componente área, para descobrir o centroide dele, um ponto qualquer, vou usar outro, um componente que me dê ponto ali, e vou usar um deconstruct point, tá? Point deconstruct é o nome desse componente, vou botar o centroide lá, e o valor em z me deu 52, que é a altura da superfície. Tá? Agora eu vou pegar esse 52, vou dividir pelo número de segmentos que eu quero ter na minha superfície.
vou usar aqui esse 15 segmentos, beleza? E o resultado aqui numérico sendo 3.466, essa vai ser a distância entre as minhas peças. A vantagem é que eu tenho sempre uma peça na parte superior, né, e uma na parte inferior da superfície. Tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um offset de todas essas curvas de contorno aqui para dentro, que eu quero gerar. Eu não preciso, assim, para fazer a fabricação digital, eu preciso de duas linhas para cortar esses objetos aqui de uma chapa. Tá? Vamos lá, se eu pegar essas curvas aqui e der um boundary surface nelas, tá? Eu vejo o que acontece. Eu tenho essas bolachas aqui, né? Mas eu quero fazer uma peça que é oca, para poder, se ela tem uma luminária aqui dentro, eu não vou usar essa quantidade de material, tem que ter ela oca. Então, eu preciso ter uma curva interna para escavar um buraco daqui. Tá? Então, eu vou dar um offset, tá? Offset curve. Vou botar todas as minhas curvas aqui para dentro, né? E ver o que aconteceu. Ele já me deu um valor aqui, default de 1, né? Eu estou vendo aqui que ele está jogando as curvas todas para fora, exceto pela primeira, que está jogando para dentro. Tá? Então, Curve Direction Display, tá? Que é aquele componente que a gente usa para verificar a direção da curva, mostra isso direitinho. As curvas todas estão indo para a esquerda, anti-horário, e a de cima está indo horário. Então eu tenho que dar um flip e tenho que usar alguma curva como referência. Tá? Eu vou dar um flip curve. Tá? Se eu der um flip curve aqui, todas elas mudaram de direção, mas ainda sempre vai ter uma do contra. Tá? Então eu vou usar uma das curvas que a gente tem aqui como referência. Então eu vou pegar essa lista de curvas que saíram daqui. Eu vou dar um flatten nela para ser uma lista simples, tá? Vou botar ela aqui dentro do list item. Ele está pegando a minha curva lá de baixo. Mas eu quero a de cima como referência, porque ela é a do contra. Então eu vou pegar não a primeira, mas a última. Uma maneira que eu tenho de pegar o último item da curva, da lista, desculpa, é usar um reverse aqui na entrada da minha lista. Tá? Porque agora a última, aqui era de item 15 virou a 0 virou a 15, e eu peguei a curvinha de cima. E nela eu vou botar como referência o meu flip curve. O resultado é que agora está todo mundo girando para a mesma direção. Tá? E todo mundo girando em sentido horário, logo se eu der offset, que vai gerar uma curva paralela para dentro, né, para a direita, desculpa, ela vai gerar para dentro. Tá? Então o resultado é esse. Vou fazer aqui para dentro da minha superfície. Tá? Preciso ainda estabelecer um slider aqui, começar ele com o valor 3, escolher a distância, essas curvas vão entrar aqui. Tá? E aí, vou botar essas curvas aqui junto no boundary, apertando Shift, para gerar aquela subtração. Só que não aconteceu subtração. O que houve? Ó, só pelos wires aqui eu consigo ver. E aqui está saindo uma lista simples com múltiplos itens. Aqui está saindo uma lista em galho, tá? Em ramos. Então eu preciso dar um flatten. Vai virar uma lista simples com múltiplos itens. Logo, resolveu a operação. Tá? Item 0 subtrai do item 0, item 1 subtrai do item 1 e assim vai. Certo? Então pronto, então aqui meus anéis na horizontal gerados por esse componente, né, que é o que a gente usa para fazer curva de nível também. Tá? Bom, vou deixar isso aqui organizado desse jeito. Vou fazer mais um último elemento aqui. Eu vou dar um extrude nessas peças para dar espessura para essas chapas. Tá? O extrude vai gerar eu vou dar ele para cima, gerar todas uma espessura para cima, tá? Então eu tenho que botar um Z aqui, um unit Z, e a espessura da chapa eu vou botar um valor conhecido, barra ponto 3, então vai me dar um panel aqui com o número 3 e a espessura do MDF de 3 milímetros. Tá? Poderia fazer um slider também, mas vou usar esse componente, vou fazer um componente data
caixinha vazia, vou botar chapa como nome dele, fazer um Wi-Fi, Wire Display Hidden, e vou botar o valor da chapa aqui no meu unit Z, então ele vai gerar 0,3 centímetros para cima é o valor da extrusão. Agora todos esses boundaries que entraram aqui dentro viraram umas pecinhas grossinhas, é uma chapinha de MDF de 13 milímetros, tá? Uma peça de 50 centímetros de altura. Esse meu valor aqui vai lá para frente. Pronto, o valor da chapa é estabelecido lá no início. Certo? Essa é a definição para gerar a primeira parte da minha luminária. Agora eu vou gerar a segunda. A segunda parte vai fazer mais ou menos o que está acontecendo aqui nessa peça aqui, em que eu vou ter linhas deitadas no chão de forma radial que vão ser projetadas sobre a superfície, gerando linhas de intersecção, de contorno. Tá? Elas não vão ser paralelas, então eu não posso usar o componente contour. Tá? O contour poderia servir para fazer essa solução aqui, mas não para essa. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou deitar no chão uma série de linhas, certo? Elas têm que atravessar a minha superfície apenas uma vez, tá? Atravessar a projeção da superfície apenas uma vez. Se ela atravessar a superfície duas vezes, ela vai gerar uma curva aqui de intersecção e depois outra lá, tá? Não é isso que eu quero. Tá? Então, eu preciso gerar linhas que saiam de uma curva que seja externa à minha superfície e cheguem até o miolo do buraco aqui. Tá? Eu vou usar, para fazer isso, eu vou pegar a minha curva inferior, que está lá embaixo, tá? Tá internalizada curve bottom, tem uma caixinha, e vou dar um offset nela para fora. Tá? Eu vou já aqui fazer uma caixinha Wi-Fi nela. E também depois vocês vão ver, eu vou usar a minha curva superior para poder fazer linhas ligando a curva inferior até a curva superior. Então vamos começar com essas duas aqui. A curve bottom, eu vou dar um offset curve, botar um valor aqui, 12. Ela gerou uma curva para fora. Vou ver se ela tá escapando aqui da minha superfície. Tá para fora da superfície, beleza. Ela vai resolver. Eu vou ligar linhas gerando a curva de fora até a curva de dentro. Essa curva de dentro, eu vou deitá-la no chão. Assim, a rigor, a gente nem precisaria fazer isso. Eu poderia usar essas duas linhas e gerar retas ligando uma à outra. Mas eu vou deitar no chão só para ficar mais limpo o nosso desenho. E para mostrar para vocês um outro componente que chama Project. Project an object onto a plane. Tá? Ele simplesmente faz uma projeção, tipo GD. Tá? Plano de projeção é o chão, é o XY, certo? É o que vem default nesse objeto aqui. Então eu pego essa curva top lá em cima, põe o project, ele deita a curva no chão. Tá? GD básica. Então agora eu tenho essas duas curvas deitadas no chão e o que eu vou fazer é ligar pontos da curva de fora até pontos da curva de dentro. Tá? Eu tenho várias maneiras de fazer isso. Na aula eu mostrei uma maneira através de um componente chamado Evaluate Curve. Eu vou fazer de uma maneira mais simples agora, que é Divide Curve. Tá? Ele vai dividir a curva em segmentos de extensão semelhante. Né? Por default ele vem em 10 segmentos. Eu vou botar aqui, usar o mesmo slider aqui, 12. Tá? E vou fazer isso com as duas curvas. Então ele vai jogar pontos sobre a curva, distantes, equidistantes em relação à extensão de curva que eles percorrem. Tá? Posso aumentar o número, diminuir o número. Tá? Como eu usei o mesmo slider para
para saber o número de segmentos que eu estou dividindo a curva, certo? Vai ser bacana, porque daí eu posso usar um line, dois pontos, ligar A e B, certo? Está gerando aqui curvas, linhas, portanto, que vão da curva de fora até a curva de dentro. E são essas linhas que eu vou projetar na superfície. Tá? Antes de fazer isso, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Tá vendo que esse ponto zero aqui dessa curva está muito parecido com a posição do ponto zero na curva de dentro. É porque essas duas curvas são irmãs, eu copiei uma da outra. Tá? Então, não é que essas linhas retas sejam concêntricas, mas todas elas vão assim, mais ou menos para a mesma direção aqui. Tá? Eu vou brincar um pouco com isso. Eu vou pegar essa curva de dentro e vou mudar a posição do ponto de início da curva. Tá? Vejam, se a gente botar aqui um endpoint nessa curva que é circular, percebam que mesmo ela sendo uma curva fechada, ó, ela tem um ponto de início e um ponto de fim. Então, o ponto zero do meu divide curve, tá? Se eu pegar o point display aqui, point list, que você já conhece, né? O ponto zero está nessa posição, está justamente no início da curva. Tá? Então, agora o que eu vou usar é um componente chamado sim. Tá? Sim significa emenda. Né? Ele vai mudar a posição da emenda da curva. Eu vou jogar ela aqui. Tá? Vou botar um componente que vai de 0 a 1. Eu tenho que editar ele, fazer com que ele gere números racionais, portanto números decimais aqui, tá? E vou jogar ele dentro desse input aqui que chama parâmetro, tá? Parâmetro é uma maneira de você controlar posições dentro de uma curva. Quem teve na aula viu eu explicando isso. Não vou usar o tempo do vídeo para fazer isso agora. Então assim, agora eu vejo aqui onde é que está o meu zero. E ele, ó, se eu mexer aqui, ele mexeria no ponto zero. Só que não está acontecendo. Por quê? Porque o domínio dessa curva aqui, que eu gerei, a curva tem um domínio que vai de 0 a x. Tá? E o que eu estou mexendo aqui é para achar a posição do ponto dentro do domínio da curva, que vai de 0 a x. Como o meu slider vai de 0 a 1, eu preciso reparametrizar essa curva, para que o domínio dela vá de 0 a 1. Então, assim, mesmo que vocês não tenham entendido, sigam o que eu estou fazendo. Vai aqui no input da curva, clica com o botão direito e clica aqui em Reparametrize. Tá? Isso vai fazer com que o domínio da curva passe a ser de 0 a 1. Agora sim, eu começo a mexer aqui, ó, e a posição do slider, né, do ponto, vai de 0 a 1. Exatamente é isso que faz aquele componente Point on Curve. Tá? Ele vai de 0 a 1 na distância da curva. Na verdade, o Point on Curve usa a distância da curva, esse aqui usa o parâmetro, que é uma coisa um pouco diferente, mas é uma operação semelhante. Tá? Bom, agora, se eu aplicar essa nova curva aqui em cima, que é o Divide Curve, olha que interessante. Zero está aqui, não está mais lá onde ele estava antes. Mudando a posição dos pontos. Logo, o resultado é que né, a minha ligação entre uma curva e a outra ficou uma brincadeira mais interessante. Eu posso até editar esse slider aqui. Vou botar um valor negativo, menos 1, puxando para baixo. E agora eu posso descer para menos 1, mais 1, eu consigo ir para um lado e para o outro. Tá? Então, aqui a minha luminária, meu objeto pode dar uma rebolada aqui. Beleza. Agora, o que eu vou fazer com essas linhas retas que estão deitadas lá no chão? Tá? Eu preciso projetar elas sobre a superfície. Então, eu vou pegar aquele wrap, que é o da minha superfície aqui, vou deixar ela disponível aqui. Vou pegar todas essas linhas, eu preciso gerar uma operação que interseccione, né, a projeção das linhas em relação à superfície. Então, o componente é project, só que, atenção, não é mais o project object onto a plane, né, que projeta sobre um plano.
eu vou projetar sobre um objeto, sobre uma wrap. Tá? Então agora eu preciso dar como input não só as curvas a serem projetadas, que está em C, mas o objeto sobre o qual vai haver a projeção. E aí está feito. Tá? Ele pede também uma direção de projeção, em que direção que vai estar andando. Como a gente está dando aqui na direção vertical, é perfeito, porque esses objetos aqui foram construídos paralelos ao plano horizontal, XY. Então, se eu gerar objetos paralelos ao plano vertical, vai ser legal porque os dois planos vão ser perpendiculares. Isso vai permitir fazer um encaixe de forma mais fácil, tá? E na sequência seguinte, no exercício seguinte, eu vou mostrar do que se trata esse assunto. Mas é importante a gente saber que planos perpendiculares facilitam a fabricação digital, pelo menos a montagem. Então, o que a gente precisa fazer agora? Assim como eu gerei, né, contornos aqui, preciso a partir desses contornos aqui, eu preciso gerar uma segunda linha, né, dar uma espessura, para tirar, gerar essa curva aqui de uma placa. E o componente que eu vou usar é o extrude. Eu vou extrudar cada uma dessas curvas de contorno aqui na direção das linhas que eu gerei antes. Tá? Então eu preciso extrudar nessa direção aqui. Percebam que o componente extrude, ele recebe objetos, tá? Vou dar um flatten aqui para ser uma lista simples, tá? O while já me mostra, né? Tem que ser uma lista simples. Eu vou dar para cada uma dessas curvas aqui um vetor que corresponde à direção de extrusão da curva. Tá? E eu vou obter esse vetor a partir de um componente chamado vector to point, tá? Que está lá dentro de vector. Tá? E o vector ele vai gerar um vetor que vai na direção de A para B. Vamos ver qual é se eu quero extrudar elas para dentro, tá? Eu tenho o ponto A tem que ser os pontos da curva de fora, que são esses aqui. Tá? Bom, os pontos da curva de fora é o ponto inicial do vetor. E os pontos da curva de dentro é o ponto final do vetor. Agora eu tenho vetores que correspondem à direção dessa lista. Tá? Eu posso botar aqui um display vector, um vector display. Eu preciso ter um ponto de ancoragem para o meu vector display. Vou pegar o início, né, o ponto A, e vou botar a direção do vetor. Aí ele me mostra aqui as setinhas para onde que está indo meus vetores, tá? Então, só para a gente entender. É a mesma coisa que a linha, só que ele tem uma seta, então ajuda a entender que é um movimento. E agora eu preciso enfiar esses vectors aqui no meu extrude, tá? E aí o que ele faz? Ele gera objetos estrudados na direção daquele vetor. O lance é o seguinte, esse vetor gerado através de dois pontos, ele tem como extensão, como magnitude, né, a distância entre os dois pontos. Eu não quero isso. Tá? Então eu tenho outro componente chamado amplitude, tá? Que ele me dá a amplitude do vetor. Eu posso escolher a amplitude do vetor. Então eu pego a direção do primeiro vetor e jogo aqui. Vai ser dada pelo vetor, mas a amplitude eu vou escolher numericamente. Então eu vou botar aqui um slider, 3, tá? E gerei agora vetores com a amplitude de 3. Vou botar o meu vector display aqui nessa outra posição e aqui eu consigo ver. Ó. São esses mesmos vetores que eu tinha antes compridos, agora eles ficaram curtinhos aqui. E eu posso escolher a magnitude do vetor. Certo? Isso é uma coisa importante a gente sacar. O vetor tem direção e magnitude. Né? Então, não necessariamente eu quero a magnitude correspondente à extensão da linha. E aí é daqui que eu vou gerar lá no meu extrude e aí pronto. Tá? Esses objetos então, são gerados aqui eles vão andar aqueles 3 centímetros em direção ao interior. Tá? Aí eu olho aqui de cima na minha cobertura, eu vi meu objeto, eu vejo que esse movimento de 3 centímetros para dentro já fez com que as curvas de contorno começassem a quase se tocar aqui. Né? Então talvez eu precise fazer alguns ajustes aqui, tá? Para
para não dar problema de acavalamento físico aqui das peças, certo? Então, meu extrude está feito. Agora, o que que eu preciso fazer? Dar espessura para as chapas. Tá? Aí tem um detalhe que é interessante, quer dizer, quando eu vou dar espessura, eu vou usar o mesmo componente, extrude. Tá? Só que eu preciso, esses vetores que eu gerei aqui, vão precisar ser, é, eu preciso dar o extrude numa direção que é perpendicular ao vetor que foi usado para dar o primeiro, certo? Que é a espessura da chapa, a chapa é reta, né? O corte vai ser reto, então a espessura da chapa tem que estar nessa direção aqui. Então, uma maneira simples de fazer isso é, rotate plane, certo? Então, se eu tenho, eu posso rotacionar um plano, rotacionar um vetor, mas eu vou dar outra, vou dar um componente que eu acho mais legal, que é o Evaluate Surface. Tá? O Evaluate Surface ele vai pegar, ele vai me dizer o quê? Qual é a direção da normal dessa superfície num dado ponto? Tá? Como essa superfície aqui? Então, isso ele serve muito para quando você pegar esse loft aqui, a normal da superfície ela vai ser diferente para cada ponto da superfície. Mas quando a gente pega um boundary aqui, tá? Uma superfície gerada a partir de um retorno de uma extrusão, a superfície é reta. Então a normal vai ser igual para toda a superfície. Então basta eu achar um ponto qualquer dentro dessa superfície e ele vai dizer que a normal é perpendicular ao plano de cada uma dessas aletas aqui. Tá? Então eu vou chamar Evaluate Surface. Tá? A superfície que eu vou estar jogando são essas aqui. Ele pede um ponto, certo? Eu vou usar um centroide, tá? Eu vou pegar então essa superfície extrude e vou gerar ela aqui dentro. Ele está me dando um ponto no centro da superfície. Percebam que esse ponto não necessariamente ele tá pertencente à peça, entendeu? Mas ele está no mesmo plano que a peça. O centroide dela muitas vezes não está dentro da própria peça, porque ela é curva. Mas não tem importância, qualquer ponto serve, tá? Então eu joguei aqui dentro e como resultado aqui ele vai me dar uma lista de normais que são vetores, tá? Vetores perpendiculares à superfície. Então são esses que eu vou usar para extrudar as minhas as minhas é, as minhas costelas aqui, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou pegar esse amp aqui, tá? Esse vai ser a direção. Vou jogar o vetor aqui dentro. A direção da extrusão está dada pelo vetor e a magnitude eu vou tirar de onde? Daquela caixinha vazia chamada chapa, que eu gerei aqui, que tem a espessura da chapa de corte. Aqui, agora eu tenho vetores com amplitude de 3 milímetros e eles é que eu vou gerar aqui, vou jogar vou pegar essas peças extrudadas, vou jogar elas aqui nesse meu segundo extrude, com o vetor na direção perpendicular à peça, magnitude de ponto 3. E agora eu vejo aqui, ó, aqui sim agora estão se acavalando. Então a espessura da peça é importante porque eu sei que vai ter um conflito físico aqui. Vamos mexer um pouquinho em alguma coisa. Tá, vou botar menos peças. Menos 24. Tá só 20 peças. 18 peças não estão se acavalando. Beleza. Então fisicamente, agora, esse objeto aqui é, é viável. Então se eu pegar agora esses dois componentes, aqui eu tenho a construção física do nosso waffle, ovo de waffle. Aqui. Muitos não, e aí vocês podem começar a brincar, né? Aumenta, diminui o número de peças, gira as direções, aí é com vocês para poder fazer a superfície que vocês quiserem, certo? Espero que tenha
Espero que tenha funcionado aí, tenha sido rápido o suficiente. Bom, beijo, valeu.